Existe um grupo de pessoas que deturpam o cristianismo de tal modo em que eles usam a religião para roubar pessoas. O pastor Mirim, ele em grande medida está servido para que a gente possa falar algo que ninguém falava. Que existe uma indústria de roubo de pessoas humildes dentro de um neopentecostalismo que é, ele em si, uma deturpação da religião cristã. E que a gente não fala. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Vai, vamos lá. Se é pra abraçar o capeta, vamos lá, vamos ouvir ele gritar, vamos lá. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra... Vamos lá, né, galera? Bom, obrigado, Riso, por tornar meu dia muito melhor depois de eu ouvir a música Divisa de Fogo, Varão de Guerra, né? E eu gosto muito que uma música é criada, né? Criando uma espécie de um mito de um guerreiro que chega, né? Um varão de guerra, que ele vem pra guerrear, acho que enfrentar lá os espíritos obsessores, né? Na macumba que eles fazem, que isso pra mim é uma macumba supostamente cristã. Eu vi pessoas na internet agradecendo a existência do pastor Mirim e eu vou endossar esse discurso. Olhando bem aqui pra vocês, é raro olhar pra câmera, o pastor Mirim é necessário, assim como o Pablo Marçal é necessário, assim como o Oruan é necessário. Eu sou muito grato pela existência do Oruan. E muitas pessoas já falam, Renan, o Oruan, boa parte do sucesso dele se deve ao fato de vocês estarem expondo ele, colocando tanto na mídia. No que eu retruco, ora, é muito importante que o Oruan esteja muito na mídia. E na verdade, o sucesso do Oruan é desejado por nós. Lógico que no mundo ideal, nem haveria Oruan, então, né? Mas nós não estamos falando de um mundo ideal, a gente está falando de uma guerra. E nesta guerra, que sequer começou, o fato do outro lado ter um porta-voz que é hit no Spotify, que toca na TV Globo, que participa de grandes festivais e que fica opinando por aí e fazendo a defesa do líder, ou um dos líderes do Comando Vermelho, é muito importante, é grotescamente importante. Poxa, vocês entendem o que eu tô querendo colocar aqui? É colossalmente importante que as pessoas saibam que isso está sendo naturalizado. Então toda vez que o Oruan fala, mais clara fica a necessidade de uma guerra. Toda vez que o Oruan se expõe, mais óbvio fica que existem Brasis diferentes que não tem como conviver. O que eu quero dizer é, talvez eu não tenha como conviver com o Brasil do fã do Oruan. Até que ponto você tá afim de conviver com outro no Brasil? Até que ponto você está afim de conviver com o absurdo? Eu vejo o nosso querido Arthur, né, fala o tempo todo, Renan, essa porra não vale a pena, cara, é melhor ir embora. E a sensação, que se você é uma pessoa de bem, a sensação que vem é que não vale a pena lutar pelo que é certo no Brasil, porque os brasileiros, eles têm, vamos dizer, de maneira muito clara, a vontade de abraçar o errado e o absurdo, e é uma necessidade grande. E as pessoas não fazem isso apenas porque são enganadas, elas fazem isso por vontade, né? Então a pessoa abraça o Marçal porque ela também quer dar um golpe igual ao Marçal. A pessoa abraça o pastor Mirim porque ela quer ser agraciada com uma benção fácil, né? Um ganho fácil do pastor Mirim. A pessoa compra a roubalheira do bolsonarismo e sai defendendo porque sim. A mãe solo, né, ou o eleitor do Lula que sabe que ele é corrupto, mas mesmo assim, mas me dá uma bolsa, dá um auxílio, essa pessoa faz porque leva vantagem. E você ficar convivendo com isso o tempo todo, isso vai te amargurando. Saber que existem milhões de brasileiros que gostam do Oruan e que defendem o Oruan, e não se iludam, eles existem. Eu recebo mensagem deles em bases regulares. Bases regulares, chegam mensagem pra mim de pessoas que falam, aí, tá ligado, tu tá com inveja do leque. Aí sabe o que eu respondo? Carro de quê? Carro de quê? Carro de quê? Carro de quê que eu tô com inveja? Do Oruan. Carro de quê que eu tô com inveja do leque? E eu recebo essas mensagens, e aí você vai ver o perfil, é quase sempre o mesmo. É um jovem, em geral, negro ou pardo, ou seja, uma pessoa que vive uma vida dura e que não tem nem noção do quanto o problema Oruan impacta, ele não faz os pontos. E ao não juntar os pontos, ele se torna uma vítima, às vezes, né, ele não compreende as relações de poder. Ele vai lá, a família dele eventualmente mora num bairro de periferia submetida ao tráfico, e aí ele tá lá defendendo uma liderança do tráfico que submete a família dele. Ele não vê as correlações e eu fico agoniado, falo, cara, porra, você não precisava estar assim. E aí eu respondo, eu recebo essas mensagens no Instagram, eu respondo a pessoa, cara, porra, acorda, desperta. Aí o cara, carro de quê? O ponto é assim, quando a gente começa a não ter como conversar com o outro,
quando parece que você tá dando murro na ponta de faca, ou quando você tá conversando com uma parede, você começa a ficar desesperado. E vários setores do Brasil, a conversa é como se fosse na parede, você não consegue fazer a pessoa ter uma reflexão e sair daquele ponto do erro. Então, né, sabe, conversar com o lulista. Você vai conversar com o lulista, é muito difícil. É muito difícil você chegar num cara e falar, não, olha só, vou ser bem claro. Eu tô aqui pela grana, eu tô aqui porque eu gosto dele, eu vou continuar... Não, as pessoas tentam inventar argumentações das mais insólitas pra poder justificar o absurdo. As pessoas ficam justificando coisas que não deveriam ser aceitas. Porque existe uma espécie de uma linha, que é uma linha de civilidade, uma linha de racionalidade mínima, tá? Que a partir dali a gente pode discordar. Ora, não há problema algum de eu ver um cirista e eu ficar discordando dele. De um esquerdista progressista, de um progressista radical. Se uma linha básica existir. O problema, assim, vou dar um exemplo. Existe um grupo de pessoas que deturpam o cristianismo de tal modo em que eles usam a religião para roubar pessoas. E, em geral, as pessoas estão dentro do universo do neopentecostalismo. Isso é uma linha. Não dá para jogar. Se as pessoas têm defensores, os defensores estão errados. E aí é nós ou eles. Uma pessoa que defende o tráfico de drogas, é nós ou eles. É nós ou eles. Já passou do ponto em que vamos tentar convencer, porque não tá dando pra convencer. E o absurdo vai corroendo institucionalmente tudo que a gente vive e a gente começa a ficar desesperado. Pergunto pra vocês não ficam desesperados? Não dá uma agonia em vocês? Porque em mim dá. Em mim vem essa agonia, uma agonia desesperadora. Então o Oruan, ele tá servindo pra mostrar pra milhões de brasileiros que não querem viver sob a égide do crime, que o crime venceu. E que você vai ter que tomar medidas extremas. Eu reputo ao Oruan ser um sintoma de uma febre. O Oruan é a febre, desculpa, a febre é um sintoma de uma doença, certo? É o sintoma mais visível. E é como se fosse o corpo começando a lidar com aquilo. O Oruan gera anticorpos. O Oruan é assim, a infecção ficou muito clara, você gerou anticorpos, você tá com febre. Então nós estamos com febre. Graças a Deus nós estamos com febre. Graças a Deus o corpo tá suando, o corpo tá quente. Então eu agradeço ao Oruan por fazer com que nós possamos falar disso. Graças ao Oruan, a gente está tratando do problema dessas ONGs, do dinheiro de fora, do serviço público no Brasil, das prefeituras e empresas públicas também financiarem shows de gente que faz apologia ao crime organizado. Isso acontece. Então o Oruan, eu agradeço ao Oruan todos os dias. E eu vi um cara colocando no Twitter sobre o Pastor Mirim. Cara, o Pastor Mirim, ele em grande medida está servido para que a gente possa falar algo que ninguém falava. Que existe uma indústria de roubo de pessoas humildes dentro de um neopentecostalismo que é, ele em si, uma deturpação da religião cristã. E que a gente não fala. Quem fala é a esquerda, só que a esquerda, veja só, a esquerda é anticristã. E por ser anticristã, ela é anti-religião. A esquerda segue uma premissa marxista, a religião como uma ideologia que justifica uma relação de poder, grossíssimo modo. Então a esquerda combate a religião porque sim. E na verdade, quanto melhor a religião, ou quanto mais virtuoso um líder religioso for, mais demonizado será para a esquerda. Né? Que a esquerda... Mas a esquerda ataca esse neopentecostalismo. De direita, você da direita, porque dados falam, não, nós temos que defender religião, mas tem que falar qual religião nós vamos defender. Ora, vamos defender todos, então vamos cruzar uma linha. Queira defender a prática religiosa, dado que o Brasil é um país de matriz cristã, de origem cristã, vamos defender o cristianismo brasileiro sem prejuízo a minorias que professam outras religiões, judeus, um muçulmano, o mesmo cara da Ubanda, tudo bem, ok. Agora, vamos combinar que não pode roubar? E eu falo a mesma coisa pros católicos também, né? Vamos combinar que não dá pra ter padre pedófilo? Vamos combinar que não dá pra ter padre pedófilo? Vamos. Padre que... Vamos combinar que a esquerda abraça o padre que gosta de comer um leque? Vamos combinar que, assim, tem que ter uma linha e da linha pra baixo não tem conversa, não tem diálogo? E que só tem combate? Porque o absurdo no Brasil demanda apenas combate, ele não demanda mais conversa. Ele não demanda mais nada. O absurdo no Brasil só nos pede combate. Ele nos pede coragem. Ele nos pede vontade de luta. O absurdo no Brasil... Como é que eu posso explicar? Lembra um dia eu comentei com vocês que o presidente do partido do Marçal veio ter uma reunião conosco para nos chamar a entrar na campanha do Marçal? Digite 1 se vocês ouviram isso. O absurdo bate a porta, você entendeu? O absurdo vem até você. O absurdo te quer por perto. Não tem diálogo. A gente falou, esquece, aqui o que o lance é outro, nós não somos a mesma coisa. Mas esse mesmo cara bateu na porta de outros, né? Políticos, vereadores eleitos que se reelegeram com ele, Caio Coppolas, e a galera tamo junto. Por quê? Porque ninguém vale nada. Porque todo mundo topa dialogar com o absurdo. Então a Rede Globo vai dialogar com o Oruan, não apenas porque a Rede Globo é leniente, talvez até concorda e divulgue o crime organizado. É também porque o Oruan é famoso e é grande, e a fama, o poder, né, aproximam. Mesma coisa o Marçal, mesma coisa o prefeito Mirim, né? O pastor Mirim,
se reúne com o prefeito de Sorocaba, o Manga, e ambos, não, vamos se divulgar mutuamente. Nós somos as pessoas que não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. Nós não podemos aceitar. Nós somos os que falaram basta. Nós somos as pessoas que falaram chega, isso aqui não dá. Porque se você aceitar, você perde a sanidade. Você não perde apenas a dignidade. Eventualmente tua dignidade já foi perdida, não porque você não luta contra isso, mas simplesmente porque ser brasileiro retira a tua dignidade. Mas em nome da tua sanidade, não aceite isso, cara. Alguém tem que falar basta, alguém tem que falar não. Alguém tem que cruzar a risca, fazer a risca de giz e enfrentar esses caras. Então, assim, eu agradeço a existência do Pastor Mirim. Ele é um dos maiores sucessos. Eu vou dizer que o Pastor Mirim, ele é o sucesso do ano nas redes sociais. Ele é o grande nome de 2025. Porque ele é absurdo. E ele tá permitindo que evangélicos... E por favor, eu peço que vocês, nos comentários, os evangélicos, coloquem aqui. Que os evangélicos passem a falar, não dá. E tem gente que faz isso, eu já vi, tem muita liderança séria evangélica. E esses caras não podem estar sozinhos, nós temos que lutar a luta com os evangélicos bons, tal qual nós temos que lutar a luta com os padres católicos bons, contra aqueles que gostam, vocês sabem do quê, ou que são da teologia da libertação. Nós temos lado, e nós temos que ajudar as pessoas, porque aqui não é sobre a doutrina. Eu não quero saber se você é um evangélico sério e tá afim de brigar com um católico sério. Honestamente, não, a reforma, isso... Pô, cara, eu quero combater o absurdo. E aí vocês entrem depois nas suas discussões teológicas. Então nós temos que tirar o absurdo da frente. E o absurdo gera para todos nós um dano incomparavelmente maior do que as discussões teológicas ou ideológicas. Veja, eu não tenho saco pro discurso, por exemplo, do Roberto Freire do Cidadania. Gosto dele pessoalmente, mas eu vejo aqueles discursos dele de democracia e tal. Não, é uma coisa arcaica, né? Ele é um subproduto lá daquele período da Constituição de 88. Dito isso, veja, ele tá acima da risca de giz cruzada. Ele é um homem sério. Ele é um homem sério com opiniões que eu discordo. Ele não é um vendido cuja opinião você compra. E nós temos que viver num mundo que está acima da risca de giz, que eu chamo de linha de civilidade, a linha civilizacional. E veja só, alguns países essa linha cruzada em outros termos, né? Eu vou dar um exemplo. Em alguns lugares você tem a presença de grupos religiosos terroristas, que fazem parte do debate público, e a linha é dada por eles. O Brasil é quase isso, porque nós temos grupos terroristas, né? Não só de cunho político, mas de cunho, vamos dizer, criminoso, narcotráfico e tal, né? As facções criminosas, sim, nós temos. Mas a nossa coisa aqui, a coisa mais brasileira, a essência da risca de giz é a picaretagem. A picaretagem, ela tá presente em tudo, e a picaretagem, ela é a regra. E a picaretagem é complicada porque quase nunca a picaretagem tá indo lá pra te agredir. A picaretagem existe pra te convencer a cometer um erro. Então, o uso da violência, né, em sociedades que você tem, por exemplo, grupos terroristas, ou grupos radicais de toda sorte, ou grupos religiosos e tal, ele vai lá e ele te mata, ou ele domina a sua região, ele te impõe uma estrutura ilegítima de governança, beleza. Aqui não, aqui o picareta, ele te convence a fazer algo que te leva a erro. E eles estão por todos os lados. E o nosso problema é isso, nós somos a sociedade da picaretagem. E a gente sabe disso no fundo. A gente fala, cara, brasileiro, não sei o quê. Sim, cara, nós vamos ter que resolver isso. O Brasil é um país que tem leis, nós temos um processo legiferante maluco, nós temos códigos pra tudo, né? Consolidação das leis trabalhistas, um calhamaço pra regular a relação patrão-funcionário. Porque a gente parte de uma premissa tão bizarra de que nós não devemos confiar nos outros, e a real é que os brasileiros não confiam nos outros, que portanto vamos regular tudo por lei, né? E aí você vai criar regras pra tudo. São tantas regras pra tudo, e aí isso, em vez de diminuir a sociedade de baixa confiança, isso aumenta a sociedade de baixa confiança. Nós nos tornamos cada vez menos confiáveis. Porque para você fazer valer, por exemplo, uma legislação que ela em si, ela é draconiana, né, ela é cheia de regras, você vai precisar de fiscais, de muitos agentes públicos, e eles são corruptíveis. E aí vai o jogo, né? E eis a nossa história como brasileiros, né? E isto, meus amigos, isto não é correto. Inscreva-se no canal MBL de Aço e ative o sininho para receber mais vídeos em primeira mão. Deixarei 3 vídeos aqui para você continuar assistindo.